Olá todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos porque neste vídeo eu quero te perguntar, você sabe cantar o hino nacional? Mas cantar mesmo, de verdade, sem embromation, lembrando de todas aquelas palavras estranhas, e não são poucas, né? E mais, você já parou para pensar no que essas palavras todas significam? É difícil mesmo, né? Mas calma, dá a mão aqui que a gente descobre junto, porque para hoje é o que tem. Que semestre agitado será esse para o Brasil, né? Nosso país está comemorando, se é que dá para comemorar alguma coisa por aqui atualmente, mas enfim, né? O Brasil está completando o bicentenário de sua independência de Portugal, agora em setembro. Teremos eleições presidenciais em outubro e Copa do Mundo entre novembro e dezembro. Haja coração, amigo! Ou seja, vai ter muito evento por aí em que o hino nacional será cantado. São tantas emoções! Muitas emoções. Mas você está pronto para isso? Pera, calma. Essa pergunta sugere muitas respostas, então vamos focar aqui. A pergunta é: você sabe cantar o hino nacional direitinho, todinho, sem errar? Boa pergunta. Eu sei, é difícil, eu também acho. E eu sei que o nosso hino anda meio maltratado, mal utilizado até, sendo associado a movimentos nada honrosos, mas é o nosso hino, né? E ele não tem que ser tomado por nenhum grupo. Só que não adianta defender que nos devolvam, assim como deveriam devolver nosso direito de usar a camisa da seleção sem passar vergonha, sem entender nada do que ele diz. Eu sei, tem muita palavra estranha ali, coisa que a gente não fala no dia a dia, nem nunca vai falar, não tem a menor ideia do que significa. Deu uma pantomima, uma patuscada. Só que se a gente parar para prestar atenção, vai ver que nem é nada assim do outro mundo não. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então bora entender e limpar a imagem desse hino, porque ele é nosso, é bonito e merece um carinho. Mas antes, já deixa um lindo like aqui embaixo e compartilhe para que outras pessoas possam entrar nesta conversa. Você sabia que, com exceção da República do Chipre, todos os países do mundo possuem um hino nacional para representá-los em eventos solenes, religiosos ou esportivos? E uma curiosidade interessante, apenas os da Espanha e da Bósnia são instrumentais. Todos os outros possuem letra, que giram em torno das mesmas coisas, como a luta do povo e a grandeza da nação. Todos têm a sua beleza, porque sempre carregam alguma emoção. Mas verdade seja dita, em toda playlist que se preze, algumas composições se destacam, seja por sua letra ou melodia. E não que a gente queira se gabar, mas já se gabando, né? Mas o hino brasileiro é sempre citado como destaque pela sua poesia, tão cheio de paixão quanto o próprio país. Ah, vai! Confessa aí se você nunca se emocionou cantando o hino junto com a multidão antes de um jogo da Copa. Já é alguma coisa, vai! A composição do hino nacional brasileiro é belíssima, não há como negar. Tão bonita e empolgante que parecia estar destinada a uma função importante. Pois é, eu não sei se você sabia, mas inicialmente ela não foi criada para ser o hino nacional. Ela já existia há muitos anos e já havia sido reaproveitada para diversas ocasiões antes de ser oficializada por lei para esta função. Bem a cara do Brasil, né? Vai sendo reaproveitada até achar onde se encaixa. Aqui é o Brasil! Originalmente, a música foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1823, em comemoração à proclamação da independência do Brasil. Ele se inspirou na Marselhesa, hino francês, que considerava vibrante e triunfal, capaz de motivar um povo.
composição de Silva ficou esquecida por anos, até 1831, quando foi resgatada na ocasião da abdicação de Dom Pedro I. A música passou a ser chamada então de Hino 7 de Abril, em referência exatamente à data em que o imperador deixou o trono para o seu filho. O hino recebeu um novo arranjo, muito mais refinado, só 10 anos depois, para os festejos da coroação de Dom Pedro II, quando passou a ser chamado de Hino da Coroação. Após a proclamação da República Brasileira, o então presidente Deodoro da Fonseca promoveu um concurso para criar uma nova versão do hino brasileiro. Mas a música vencedora não agradou a população não, que informalmente já considerava a antiga composição de Francisco Manuel da Silva o hino do país. Como a voz do povo é a voz de Deus e por admitir que também preferia a canção de Silva, Deodoro decidiu oficializá-la como um hino nacional. E para não ficar feio para ele, declarou a canção vencedora do concurso como o hino da proclamação da República. Mas até então o hino nacional era só orquestrado, ele ainda não tinha uma letra. Ela só foi escrita em 1909 pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada. Considerada um poema, foi feita sob influência do parcerismo, um movimento literário que surgiu na segunda metade do século XIX com o objetivo de resgatar a cultura erudita, através de poemas com linguagem rebuscada. Isso explica por que a letra do hino tem tantas palavras difíceis, aquelas que estão lá no dicionário, mas quase ninguém se lembra. Estava na moda, era chique, era refinado. Turbilhonando em largos rebojos, qual rútilo e sarapatando febo. Que talento, não? O problema é que nem todo mundo entendia o sentido dessa letra complicada. Na verdade, quase todo mundo não entendia, né? E mesmo hoje é muito difícil achar alguém que realmente preste atenção no significado de todas essas palavras. Uma pena. Brasil do sonhos, raios fingido, eu sou do terra para que a terra desce. Sem teu feroz céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela e pobre passo do colosso. Em teu futuro esteja essa bandeira, terra dourada, entre os céus e amada e pátria amada. Mas não julgo não. A gente conhece muito bem todas as carências na educação do país, né? Uma coisa só reflete a outra. Segundo uma pesquisa realizada pelo Projeto Brasilidade, ainda em 2010, porque infelizmente eu não achei nenhum dado mais recente, apenas 21,7% dos brasileiros afirmam saber cantar toda a letra do hino nacional sem errar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! A letra do hino começa falando do momento em que o Brasil se libertou do domínio de Portugal, exaltando sua recém-conquistada liberdade. Aí diz lá: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Isso quer dizer que todos ouviram, lá de perto das margens do rio Ipiranga, um rio de águas calmas, um grito forte e enérgico de um povo que estava acostumado a lutar. Dom Pedro I, voltando de uma longa viagem, estava próximo ao rio Ipiranga, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, quando proclamou a independência do Brasil. Pelo menos na maneira oficial, como contam pra gente, né? Aquela coisa bonita, quando ele puxou a espada e gritou independência ou morte, né? Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Esse é o grito de liberdade a que se refere a letra. E o imperador aparece como um representante do povo brasileiro. E aí o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Fúlgido quer dizer luminoso, cintilante, muito brilhante. Significa que a liberdade iluminou os caminhos do país,
que antes estavam na escuridão de sua prisão política a Portugal. Mas isso é lá motivo para tanta festa? Como não vai ser? Os portugueses agora não mandam mais nada aqui. E esse Dom Pedro é o quê? Britânico? Agora, seguindo aqui, se o penhor da liberdade conseguimos conquistar com o braço forte. Penhor é uma garantia ou segurança. Isso quer dizer que o povo conseguiu conquistar a sua liberdade, que era a sua garantia de igualdade com Portugal, pelo menos na teoria, né? Através da força do seu povo. Virão destacamentos militares de Lisboa, Pedro, com toda certeza. Que serão impedidos de atracar. No trecho, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Quer dizer que o povo brasileiro estava disposto a lutar até a morte para garantir sua liberdade, a liberdade de sua pátria-mãe, a sua casa. Na segunda parte do hino, em Ó Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve, a letra do hino faz uma declaração de amor ao país. Salve, salve é uma saudação que significa viva, viva o Brasil, viva a pátria, que não mudou muito do que a gente costuma dizer hoje, né? Seria algo como um salve aí pro Brasil. Em Brasil um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Para entender melhor esse trecho, vamos ver aqui o significado de algumas palavras. Vívido significa intenso, formoso é belo, límpido é transparente e resplandecer significa brilhar. Então, o autor coloca o Brasil como uma terra de sonhos, com potencial para crescer e muito ainda conquistar, uma nação jovem. Uma terra de amor e de esperança. No céu do Brasil, tão bonito e limpo, é possível ver a constelação do Cruzeiro do Sul, que brilha intensamente. Lembrando que a forma de cruz da constelação é um símbolo que remete a Jesus e é visto aqui por muitos como uma referência à bênção e à proteção nas horas difíceis. Mas só um parênteses importante aqui. Isso não significa dar autoridade a nenhuma religião a se sobrepor a outra. Só lembrando que o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Estado e qualquer governo que esteja à frente dele deve ser independente de qualquer ideologia religiosa, porque nenhum cidadão pode ser excluído só porque tem uma crença diferente. É a lei. Política e religião não podem se misturar na condução do poder. E mais do que nunca, é importante lembrar disso. Porque toda vez que o Estado se associa com a religião, o resultado é uma teocracia autoritária, é uma invasiva e muito perigosa. Na terceira parte do hino nacional, o autor exalta as belezas naturais de nosso país. Gigante pela própria natureza, ou seja, um país que teria a grandeza comparada a seu próprio território, imenso em extensão de terras. A área territorial do país é de 8.515.767 km². O tamanho do Brasil é cerca de metade dos 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, o maior país do mundo, e mais de 19 milhões de vezes superior à área do Vaticano, o menor. És belo, és forte, impávido colosso, ou seja, um país bonito que reflete a força de seu povo. Colosso é algo de tamanho fora do comum, gigantesco. Então aqui quer dizer que o Brasil é um gigante impávido, ou seja, corajoso, que nada teme. E em teu futuro espelha essa grandeza. Quer dizer que o futuro dessa nação tão grandiosa tem que estar à altura de sua natureza, de seu potencial. Sua natureza privilegiada deve refletir no sucesso em seu futuro. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Essa parte do hino é finalizada com mais uma declaração de amor. Aqui o autor exalta o Brasil em um lugar de destaque entre tantas outras nações importantes do mundo. Uma terra boa para o seu povo, que a adora. Ou na verdade, isso é na teoria, né? Hoje a gente sabe que a gente tem que fazer por onde para que ela seja realmente boa de fato para todos os seus filhos, não só para um pequeno grupo de privilegiados.
Hoje, o 1% mais rico do país ganha 72 vezes mais do que os 50% mais pobres. Em sua quarta parte, vem aquela famosa metáfora, a piada pronta que todo mundo gosta de fazer. Deitado eternamente em berço esplêndido. Nela, o autor coloca o Brasil como uma nação recém-nascida após sua libertação do domínio de Portugal. Por isso o berço, ou seja, que o futuro da nação seja construído sobre este berço, que representa uma base sólida da liberdade. Ele nasceu da liberdade e que permaneça livre para sempre. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. Em Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do Novo Mundo, o autor destaca a posição geográfica privilegiada do Brasil, que, como a gente sabe, possui um vasto litoral. Florão é um tipo de ornamento, um enfeite em forma de flor. Então aqui o Brasil é o que dá a beleza à América, iluminando o céu profundo sobre o continente todo como um raio de esperança. Já o trecho, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. É uma referência ao poema Canção do Exílio, escrito por Gonçalves Dias em 1846, que exalta as belezas do Brasil, que são tão grandes que não podem ser esquecidas por seus filhos, mesmo quando estão longe. Eu não sei se vocês lembram desse poema, mas é aquele do Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha aí a referência do hino, com o poema de Gonçalves Dias. Assim como no poema, o hino retrata um amor intenso, impossível de esquecer ou ignorar, mesmo estando à distância. Lá pro meu sertão eu quero voltar, escutando o gado berrando, sabiá cantando no jeito. Na parte final, volta a exaltar o amor do povo pela nação. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Que este amor do povo brasileiro sirva de exemplo para outros povos e que este sentimento seja representado por nossa bandeira estrelada. Lábaro significa bandeira, um estandarte. E ele segue, e diga o verde-louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Flâmula também significa uma bandeira. Verde-louro pode ser a cor da folha de louro ou uma referência à expressão louros da vitória, que remetem à coroa de folhas de louro que os vencedores das competições na antiga Grécia recebiam. Ou seja, que a nossa bandeira, verde como o louro das vitórias e conquistas do povo, represente o desejo de paz no futuro, sem deixar de honrar o passado de lutas. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Aqui a letra traz a ideia de que o povo brasileiro quer paz. Nós somos um povo tradicionalmente pacífico, aqui a gente não tem aquele espírito de guerra. Isso até deveria servir como uma referência importante contra esse movimento armamentista que a gente tem visto nos últimos anos do Brasil. Porque afinal de contas o Brasil sempre foi tradicionalmente, culturalmente, um povo de paz, um povo de boa vizinhança com as outras nações. O Senhor da terra gosta de crianças. O Brasil quer paz, mas é destemido diante das ameaças e não tem medo de ir à luta para defender o seu país. Um país que ama tanto e que daria sua própria vida por ele. Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E se para garantir a justiça for preciso atacar, nenhum brasileiro fugirá da luta. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Os pais sem voz, paz é
medo. Nenhum brasileiro fugirá da luta, da responsabilidade de defender a sua própria casa. Lembrando aqui que clava é um instrumento de madeira usado como arma nos primórdios da humanidade. É um porrete, ou seja, quando o autor fala em erguer a clava forte, quer dizer que, se preciso, lutaremos com força, com energia, mesmo com paus e pedras, para defender o Brasil. Olhando com atenção, o significado da letra do nosso hino é bem simples. O povo ama o Brasil, que é um país gigante e cheio de potencial, abençoado com uma posição geográfica privilegiada e recursos naturais ricos, abundantes e belos. A gente vive falando mal, né? Porque tem motivos. Afinal de contas, vem sendo mal gerenciado já por muito tempo. Mas também não admite que venham de fora criticar, não. Ninguém gosta que venham falar de dentro da nossa casa, né? E o hino reflete bem isso, apesar de ter sido escrito em 1909. Achei lindo. Então, agora sim, a gente está preparado para cantar o hino com mais confiança e principalmente consciência do que somos, do que queremos e qual o nosso papel nos próximos eventos importantes que estão para acontecer. O nosso papel como cidadãos conscientes, que essa aqui não seja só uma letra vazia, que a gente realmente saiba o que ela diz, o que a gente quer, para onde a gente quer ir e como a gente pretende fazer isso sem deixar na mão de oportunistas de plantão. É sobre isso. Então que venha o Hexa, que as eleições sejam limpas e tragam dias melhores para todos nós, porque a luta não tem sido fácil. Os problemas são inúmeros, a gente sabe bem disso, não adianta ficar de demagogia, né? E que a gente possa voltar a cantar o hino nacional com orgulho, todos juntos, sem excluir ninguém. O Brasil quer pra mim é isso aí. E para hoje é o que tem. Brasil! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa, comenta aí o que você acha do nosso hino nacional e me fala se você já tinha parado para pensar no que ele de fato quer dizer. E confessa aqui, que eu não conto pra ninguém não, tá? Você se emociona quando canta o hino em meio a uma multidão ou em algum evento especial, nem que seja na abertura da Copa? Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou, ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo!